Agora sim, a gente está na roda de conversa aqui, a conversa bem legal promete aqui com o Dr. Juliano Afonso Moreira, que é oncologista, está aqui no estúdio com a gente para falar do Fevereiro Laranja, que é esse mês agora do alerta com relação à leucemia, e a gente na semana passada teve o dia de combate ao câncer, né, doutor? Isso mesmo, Cris, boa tarde. Boa tarde. Então, eu fico, como a gente estava conversando, assim, eu fico bem feliz de que a gente tenha essas datas para chamar a atenção ao combate do câncer. Então, semana passada foi um dia de combate mundial ao câncer, uma data internacional bastante importante, com várias ações em várias partes do mundo. E combinamos que nesse mês vamos ter uma ação de conscientização, informação da população sobre o Fevereiro Amarelo, Fevereiro Laranja, né? O fevereiro, isso. Já está trocando as cores, é que é tudo mesmo a cor. Tudo mesmo a cor. Que chama a atenção para o cuidado com as leucemias, né? O senhor estava explicando pra gente que é oncologista e geralmente quem cuida de quem tem leucemia é o hematologista, é isso? Exatamente. Então eu sou oncologista, normalmente a gente trata tumores sólidos, né? Então mama, fígado, cérebro, isso é a área do oncologista. Mas a nossa formação também envolve esses tumores que a gente chama de tumores líquidos, né? Que ficam no sangue. Então a leucemia, que não é uma doença só, há vários tipos de leucemia, é uma doença no sangue. Inclusive até fica um pouco fácil de diagnosticar, porque normalmente uma tirada de exame de sangue, um simples hemograma já nos dá uma informação riquíssima. E tem algum sintoma, doutor? Porque a gente pode fazer o exame assim de rotina e acabar descobrindo que tem isso sem ter nada, né? Sem sentir aparentemente nada. Sim, Cris. Então o exame é muito simples, é um hemograma comum. Você pode fazer no laboratório qualquer um, de manhã, à tarde está pronto. Um exame muito fácil acesso pela rede pública, rede privada. E vai diagnosticar as leucemias. Eu acredito que todo mundo deveria, aí depois dos 20, 30 anos, ter uma avaliação médica por ano, né? Você vai fazer o seu exame de sangue. Isso é importante para a gente ter um histórico do seu exame de sangue. A hora que você tiver um sintoma novo, olha, doutor, o meu exame de sangue ano passado era assim. Então é bom que a gente tenha um parâmetro. Mas que sintomas, Cris, a gente tem que ficar atento para diagnosticar as leucemias? Basicamente, a gente vai ter sintomas das 3 partes do sangue, que é a parte vermelha, que é a anemia. Então, a anemia vai vir junto com fraqueza, cansaço por qualquer coisa. A parte branca do sangue, que são os leucócitos. Esses leucócitos, eles começam a perder função. Então, eles não protegem contra infecções. Antes, eles protegiam contra infecções. Com a leucemia, apesar de estarem em excesso, né? A leucemia é ter um excesso de células brancas no sangue. Só que elas não são funcionais. Então, a pessoa que começa a ter infecções graves, de repetição, merece fazer um hemograma para verificar se essa parte branca do sangue ela está normal. E a terceira parte do sangue, então a vermelha, temos a branca e as plaquetas. As plaquetas elas fazem a coagulação do sangue. Sem ela, a gente sangra à toa. E o que acontece com quem tem leucemia também? Outro sintoma é roxos pelo corpo, espontaneamente. Nem bati, tô com roxo. Isso já vale a pena uma investigação. De repente, na mulher, a menstruação vem e não para. É um alerta, pode ser, né? Sangramento na boca, gengival, nariz. Então, são todos, não quer dizer que seja, né? Mas são sinais. São sinais. Então, percebeu isso, a pessoa, olha, fala com o médico, faz um hemograma, porque são sinais de que pode ter algo errado. E como é que é o tratamento, doutor? Então, o tratamento ele muda muito. Qual que é eu vou tentar ser um pouco didático quanto às formas de leucemia que a gente tem que falar. Delícia. Tá? Das inúmeras formas de leucemia, eu quero que, Cris, você guarde 2 tipos, tá? A crônica e a aguda. A crônica
ela vai dar sintomas muito lentamente. Normalmente, aí ao redor de 2 anos, a pessoa vem começando a enfraquecer, tem um ou outro sangramento, um pouco mais de infecções leves. E normalmente esse processo, até ter o diagnóstico, pode demorar 1 ano, 2, tá? Às vezes, antes de ter sintoma, a pessoa faz lá um hemograma pro trabalho e aparece, tá? Leucemia crônica. E ela, às vezes, mesmo sem tratar, a pessoa pode viver um bom tempo com ela, tá? Então, essas são as leucemias crônicas. Elas são indolentes, mais boazinhas, né? Vão levar a complicações graves. Leucemia boazinha. Boazinha. Mas, sim, é bom a gente saber, porque existem... Porque às vezes fala assim, não, eu conheci uma pessoa que está tomando um comprimidinho só para leucemia e está indo muito bem. Então, essa é uma leucemia crônica. Aí tem outras pessoas que, poxa vida, tem leucemia, também fez muita quimioterapia e tá muito mal, né? É porque são tipos diferentes. Então, a crônica, às vezes, mesmo sem tratamento, ela tem uma evolução mais favorável, tá? E as crônicas, elas são mais de pessoas mais velhas. As crônicas. As crônicas. As agudas... As maldosas. As maldosas, isso, né? Todas são maldosas, mas essa é muito agressiva, porque normalmente, eu falei para você, de meses a anos de sintomas. A aguda, não. A aguda, ela... Em poucos dias, 1, 2 semanas, a pessoa passa de um atleta, uma pessoa 100%, para uma pessoa acamada. Em muito poucos dias. Sim, é muito grave. Porque ela faz uma explosão de crescimento de célula maligna na medula óssea. A anemia, né, a parte vermelha, vai a 0. A parte branca cresce muito, mas são células brancas que não são funcionais. E baixa também muito as plaquetas. Então, é a pessoa que chega para mim pálida, muito cansada, com febre, com sangramento. Esse é o quadro clássico de uma leucemia aguda. Ela vai pegar desde crianças, adolescentes, esse é um pico, tá? Há um pico em crianças e adolescentes. Depois, 30, 40 anos, ela diminui, são poucos casos, aí volta a crescer em torno de 50, 60 anos, bastante casos de leucemia aguda também. E tem muitos casos aqui em Foz, doutor? Olha, não é uma doença tão comum. Temos bastante casos, né? Nós somos um centro, o Hospital Costa Cavalcante, aqui em Foz do Iguaçu, é referência do SUS para tratamento de leucemias. Então, nós recebemos pacientes de toda a região. Então, o hospital sempre tem vários pacientes. Mas não é tão comum. Pra ter uma ideia, a gente espera que, por ano, o Brasil inteiro tenha 10 mil casos, somando as crônicas e as agudas. Então, assim, é importante, é bastante, mas não é um volume tão grande. Então, nós temos um setor que trata esses pacientes. Normalmente, os pacientes com leucemia aguda, eles recebem quimioterapia internado. Então, você me perguntou do tratamento, né? Então, as leucemias agudas, elas recebem tratamento internado, são quimioterapia, aquela quimioterapia que todo mundo imagina, né? Então, que cai o cabelo, que dá enjoo, que fica internado. Esse é o padrão da leucemia aguda. Mas, graças a Deus, por sorte, né, a gente tem um índice de recuperação bastante grande. Então, muitas pessoas entram no que a gente chama de remissão, né? Então, aplica-se as quimioterapias. Depois de 1 mês, 2 meses, é feito um novo hemograma e na maior parte dos casos, limpa de blastos, né? A gente chama de essas células, esses leucócitos malignos, a gente chama de blastos. Então, eles vão diminuir muito, né? Então, normalmente, as células brancas do nosso corpo giram em torno de 5.000 a 10.000. Com a leucemia, vai a 100, 200. E elas voltam ao normal depois que a gente faz a quimioterapia. E pode curar? Pode. Depois de um período de remissão, daí é considerado curado. Exatamente. Esse tratamento para remissão da leucemia aguda, ele vai demorar vários meses até mais de 1 ano, tá? Então, esse processo de internação e quimioterapia, habitualmente, mesmo quando se faz a primeira quimioterapia, desapareceu, a gente não confia.
fazemos mais quimioterapia para ter certeza de que realmente vai ser erradicado, tá? E o mais importante, assim, que a gente pode ter conversa hoje para chamar a atenção é que as famílias, as pessoas podem ajudar muito no tratamento, porque depois que a gente vai lá, interna o paciente, faz quimioterapia, a pessoa faz aquele esforço grande para resistir à quimioterapia, né? Toda a equipe faz esforço para que ela saia muito bem. Muitas vezes ela ainda precisa de um tratamento a mais para realmente acabar com a leucemia, que é o transplante de medula óssea. Isso que eu ia te falar, que o Fevereiro Laranja também faz esse alerta para doação de medula, né? Eu acho que esse é o grande papel, assim, do Fevereiro Laranja, é a gente chamar a atenção para doação de medula óssea. Doutor, só explica como é que é essa doação, porque todo mundo imagina que é uma cirurgia, não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa relativamente simples. Quem quiser ser doador de medula óssea pode procurar o Banco de Sangue de Foz do Iguaçu, biobanco que fica em anexo ao Hospital Costa Cavalcante. Lá a pessoa vai ser submetida a alguns testes e vai deixar o sangue dela catalogado, tá? Então nós vamos saber toda a informação do sangue. Não vai doar nada, só vai ficar com o nome cadastrado. Não doa nada, exatamente. Aquele sangue fica lá guardado. No momento em que alguém no Brasil, às vezes fora do Brasil também, tem o sangue igualzinho, o que é bem difícil, tá? A chance de você chegar lá, eu quero doar, e ser doador mesmo é muito pequena, tá? Porque, além de ser uma doença, então, como eu te falei, não é tão comum, tem que ser muito específico o sangue, tem que ser bem igualzinho àquela pessoa que está precisando. Então, por isso que os bancos de doadores têm que ser muito grandes. A gente recomenda que muita gente vá, deixe o seu nome faça os testes, deixe seu nome no banco de sangue, porque quanto maior o número de pessoas inscritas, mais chance a gente vai ter de ajudar alguém. E como que é a doação da medula óssea? Então, a medula óssea, ela não é um órgão visível, né? Você, né, não é um rim, não é um fígado que está palpável. A medula óssea, ela, como o nome diz, ela está no meio dos ossos grandes. Tá? Os ossos grandes da gente têm a medula óssea. São feitas pequenas punções com agulha para tirar esse líquido que está dentro do osso, que é a medula óssea. Ele é um líquido. Só de imaginar, né? Ele é um líquido. Então, a medula óssea, ele é um líquido. Então, a gente estava falando dos cânceres sólidos, né? Mama, fígado, intestino. E estava falando do câncer líquido, que é a leucemia. Então, o órgão de onde ela vem também é líquido. A medula óssea também é líquida. Então, quando a gente tira um pedaço desse órgão para doar para alguém, ele também é líquido. Então, a medula óssea, ela é retirada por punções. A gente tira uma certa quantidade de líquido, dependendo do tamanho da pessoa que vai receber. E esse líquido é guardado e processado para depois ser colocado na pessoa que precisa receber. O processo de retirada é simples ou tem algum procedimento? Ele é relativamente simples. A pessoa vai no centro cirúrgico só para receber analgesia, né? Porque, infelizmente, assim, a gente tem que furar um pouquinho o osso. Mas é uma anestesia local? Como é que... Normalmente é local. Anestesia local, fura o osso, a gente faz algumas punções, normalmente nesse osso grande do quadril. Tá? Esse osso grande não é na do nuca? Quadril. Não, eu sempre imaginei que fosse na região da nuca. Não. É no osso do quadril. Esse osso grande da bacia é onde está a nossa maior reserva de medula óssea, né? Não vamos confundir com a medula espinhal. Que é então agora eu então aprendi. não vamos confundir com a medula espinhal, que acho que você pensou daí que fica dentro da coluna, tá? Que é um órgão nervoso. Esse não, a medula óssea está no meio dos ossos, e aí o local onde nós tiramos é esse ossão do quadril. Faz anestesia local, depende da pessoa, tem gente que é mais sensível, faz uma sedaçãozinha, e aí é retirado, então, aí um volume de líquido em torno aí de 500 a 1.000 ml desse líquido, depende do tamanho da pessoa que vai receber, se é uma criança, se é um adulto. Acho que eu perdi o medo agora, doutor Juliano.
Acho que todo mundo deveria perder o medo, tá? Por que tem essa, né? A gente tem essa impressão assim, ai, doa a medula. Eu acho que talvez seja por falta de conhecimento do procedimento, né? Uhum. O procedimento é um procedimento simples, é um procedimento que não traz riscos pro doador. Ah, eu quero doar semana que vem, já pode, tá? A medula óssea da gente se refaz. Uhum. Ah, vou perder medula óssea e agora não. Em poucos dias a medula óssea já está refeita, então pode doar mais vezes. Então a gente até tem casos de que fez o transplante, mas ele não pegou muito bem, e aí chama de novo o doador. Às vezes precisa tirar um pouquinho mais de sangue, um pouquinho mais de medula óssea também, porque a medula óssea ela se regenera. E aqui em Foz dá para doar no hemonúcleo? Pode doar. Então é feito, você vai se cadastrar e se tiver a necessidade, né? Se o seu sangue for o que está sendo necessário, vai ter uma equipe fazer essa retirada. Ai, que legal, tá? E dá para ajudar a salvar uma vida, né? Ajuda muito, né? Principalmente aí nossos receptores principais são adultos jovens, crianças, precisam muito dessa medula óssea. Faz muita diferença. Maravilha, doutor. Obrigada por me fazer perder o medo e por me fazer entender como é que é feita essa captação aí da medula, que eu achava que era na nuca aqui mesmo. Tá bom, eu agradeço a oportunidade de esclarecer e acho que quanto mais conhecimento tiver sobre leucemia e como tratar e como ajudar, melhor para a população toda. E o senhor está convidado a vir mais uma vez aqui, quando quiser, para falar sobre câncer, para esclarecer tudo que é dúvida que a gente tem. Eu fico à disposição. Maravilha. Gosto muito, eu sou apaixonado pelo que eu faço e você pode me chamar, adoro conversar sobre câncer e tratamento. Isso. Maravilha, tá bem? então. Obrigada, tá? Nada. Eu conversei com o Dr. Juliano Afonso Moreira, oncologista aqui do Costa Cavalcante, e conversou com a gente aí sobre leucemia, sobre medula óssea e sobre todos esses tratamentos, ok? Daqui a pouquinho a gente volta para falar de volta às aulas na rede particular aqui em Foz do Iguaçu. Itaipu FM, simplesmente a melhor. O seu som.